Vamos dar continuidade ao nosso estudo do eixo hormonal, falando agora dos subprodutos da testosterona. Os subprodutos da testosterona são o que eu considero, aqui da forma que eu montei essa sequência de aulas, o final do eixo. É verdade que o eixo ele forma um ciclo, um circuito, mas a testosterona que foi produzida eventualmente vai ser metabolizada e excretada. E o circuito vai continuar produzindo mais testosterona. Mas se a gente estivesse seguindo aqui o eixo e a gente fosse tentar acompanhar uma molécula de testosterona que foi produzida, uma hora ela ia ter que sair do organismo. Então, os subprodutos são o caminho pelo qual ela sai do organismo. E a gente tem a metabolização dela para a excreção, mas alguns metabólitos da testosterona são ativos, eles ainda têm papel, eles ainda estão aqui dentro do eixo hormonal propriamente dito, influenciando ele. A gente viu o estradiol e a gente vai começar falando dele, então a gente vai falar de dois subprodutos aqui nessa sequência que eu preparei, e o primeiro, o alvo desse vídeo de hoje, é o estradiol. Se a gente der uma olhada aqui numa imagem que a gente viu em outra aula, só para a gente lembrar, o estradiol ele tem um efeito de inibir o eixo bastante importante, aqui onde você está vendo o E no desenho, ele influencia na inibição dos neurônios secretores de quispeptina, na inibição da secreção das gonadotropinas, e ele é muito relevante aqui. Então a gente está falando de um subproduto que ainda está aqui nessa cadeia. Eu só não estou desenhando tudo para não ficar muito confuso. Mas a gente vai observar uma imagem diferente, onde eu vou mostrar para você separadamente como que funciona a produção do estradiol, qual é o papel dele, além dessa inibição do eixo. E eu quero que você tenha em mente que ele também, apesar de eu estar desenhando separadamente, ele está inserido nessa cadeia daqui. E como ele está inserido? Da forma que a gente viu anteriormente, principalmente inibindo a secreção de quispeptinas e liberação de gonadotropinas. Mas qual que é o papel do estradiol no homem? A gente vai ver o efeito dele, mas só para a gente ter uma visão geral. O estradiol ele, geralmente é chamado de hormônio feminino. E isso tem relevância, isso tem motivo, é chamado de hormônio feminino popularmente, mas tem um fundo de verdade, porque ele é o hormônio mais relevante nos ciclos hormonais e nos ciclos, inclusive, da fertilidade, reprodutores da mulher. A ovulação é regulada em grande parte pela secreção do estradiol, enquanto a gente viu que a fertilidade masculina, a espermatogênese, é regulada em grande parte também pela testosterona. Tem uma influência importante da testosterona intratesticular. Então não é errado, tão errado falar assim. Mas o estradiol ele tem um papel também no homem, ele pode influenciar, ele influencia claramente o eixo hormonal masculino, ele pode influenciar o humor, ele pode influenciar a função sexual, ele pode influenciar a saúde óssea. Por isso eu não costumo chamar ele de hormônio feminino, porque eu tenho até um pouco de receio de confundir os pacientes, de confundir as pessoas e fazer elas pensarem que o estradiol tem que ser sempre baixo. Isso não é verdade, ele tem um nível ideal. No homem, o estradiol é produzido principalmente a partir da testosterona mesmo, e também isso surpreende algumas pessoas que pensam que são hormônios opostos, mas eles não são tão opostos assim. Na mulher, na verdade, tanto no homem quanto na mulher tem outras vias de produção de estradiol, só que no homem, como existe muita testosterona circulante, acaba que essa via aqui de conversão predomina. 60% mais ou menos do estradiol vai ser oriundo aqui da testosterona, enquanto 40% vai ser oriundo de outros hormônios. Muitos deles vão ser androgênios precursores da testosterona, produzidos na adrenal, que podem ser desviados para a produção de estradiol. Então continua estando interligado aqui com esse ciclo de produção da testosterona. O estradiol também é um hormônio esteroide, um hormônio sexual esteroide, e a produção desses hormônios está bem ligada. A cadeia de produção em si, eu não costumo englobar ela no eixo hormonal propriamente dito, porque eu vejo mais como uma cadeia de produção enzimática. Então ele não vai fazer parte dessa sequência de vídeo, mas eles estão bastante interligados. Os níveis de estradiol circulantes ficam em torno de 10
No homem, níveis normais, em torno de 10 a 50 picogramas por ml. Enquanto, para a gente lembrar, a testosterona vai ficar ali, níveis que a gente considera mais saudáveis, não só níveis de referência do laboratório não, entre 400 e 800 nanogramas por decilitro. O laboratório tolera níveis bem menores do que 400, tá? Se você comparar, você vai ver que normalmente existe uma proporção entre esses dois hormônios e os cientistas ainda estão investigando, mas acredita-se que existe uma proporção que seja mais saudável, mais próxima do ideal. Essa proporção ideal de testosterona e estradiol, ela acaba que fica entre 100 vezes a 150 vezes mais testosterona do que estradiol. Se você olhar de novo os níveis que eu mostrei, por exemplo, vamos pegar um nível aqui, a pessoa tiver 40 picogramas por ml de estradiol e 500 nanogramas por decilitro de testosterona. Se você dividir a testosterona pelo estradiol, vai dar mais do que 10. Mas não dá 100, né? Fica estranho. Só que se você observar as unidades, o picograma por ml e o nanograma por decilitro, se você fizer a conversão, você vai ver que na verdade não é 10 vezes, não é 15 vezes, é 150, 100 a 150 vezes que vai acabar caindo essa faixa, tá bom? Só para você ter ideia das dimensões, o picograma, ele é 10 elevado a menos 12, é o inverso de 1 trilhão, é como se fosse 1 dividido por 1 trilhão. Enquanto o nanograma é 10 a menos 9, que é o inverso do bilhão. Então, enquanto a gente tem o decilitro, ele seria 0,1, 10 elevado a menos 1, e o mililitro é o 0,001, que é 10 elevado a menos 3, é o inverso do 1000. Então, se você fizer essa divisão, botar lá direitinho, vai dar essa diferença, 100 a 150 vezes. Não vai ser só o 10, que se você olhar no exame laboratório e dividir lá, vai parecer que é só 10 a diferença, só 10 vezes. Então não, é 100 a 150 vezes. Você tem que ter uma concentração 100 a 150 vezes maior de testosterona do que você tem de estradiol, segundo o que esses cientistas têm encontrado. Não é algo que está assim tão estipulado de forma tão concreta e tão objetiva e nada escrito em pedra, tá bom? Não é algo que eu priorizo, pego todo o paciente e vou tacar remédio para modular isso daí, a não ser que eu veja que realmente é necessário, mas é algo para ficar de olho e em muitos casos isso se torna sim relevante. A testosterona ela é convertida em estradiol por uma enzima chamada aromatase. Talvez você tenha escutado o nome aromatização, alguém estar aromatizando, alguém querer parar de aromatizar, enfim. Esse nome vem da enzima aromatase, que é o nome popular, mas acaba que ele é usado no meio científico. Essa enzima tem o seu código lá de letras, mas quando ganha um nome, as pessoas preferem usar o nome. Até para cientistas, até no meio técnico, fica melhor da gente falar sobre ela, estudar, ensinar, se a gente tiver um nome. Então a gente usa mesmo, aromatase. Pode aprender esse nome, que ele não é um nome inútil, não. Ele é muito bom, muito importante. Essa enzima, ela está no corpo de forma geral, mas 15 a 20% dela está lá nos testículos. Então, só de aumentar a produção de testosterona dentro do testículo, eu estou expondo ela a maior aromatização. Isso é bastante relevante em alguns tratamentos em que a gente estimula a testosterona, mas às vezes o estradiol da pessoa já está bom ou tá até alto, e a gente tem que ter cuidado, porque se a gente está aumentando bastante a testosterona num lugar onde já tem bastante aromatase, a gente corre o risco de criar uma condição de excesso de estradiol. E às vezes a gente precisa já se preparar para isso, ou prevenir isso com algum outro medicamento. E também, um outro ponto muito relevante é que 80 a 85% dela está distribuída em tecidos periféricos. E um tipo de tecido periférico importantíssimo é o tecido adiposo, principalmente tecido adiposo subcutâneo, que quando uma pessoa engorda, o que você vê ali, a mudança que você vê é principalmente o tecido adiposo subcutâneo, se deposita aqui embaixo da pele
e é o que dá a aparência de engordar. O tecido adiposo mais interno, visceral, pode dar essa aparência, mas ele tem que acumular em grande quantidade. O subcutâneo é o principal fator, o principal acúmulo que ocorre com ganho de peso. Indivíduos obesos têm muito tecido subcutâneo, tecido adiposo, e esse tecido adiposo tem muita aromatase, muita. São células de gordura, elas são grandes assim, e elas vão aumentando, elas guardam gordura dentro delas, então elas ficam bem grandonas, e elas são repletas de aromatase. Então, claro, a testosterona circula pelo organismo, essa região é vascularizada, recebe testosterona e faz muito estradiol. Isso também é relevante, tá? A gente tem casos, a gente tem a obesidade como uma causa de testosterona baixa, e muitas vezes essa causa é porque muito da testosterona está sendo desviada para produção do estradiol. Nem sempre, tá? A obesidade ela está envolvida com outros problemas metabólicos que às vezes prejudicam a própria produção de testosterona. Às vezes os dois fatores estão presentes. Imagina, eu tô bloqueando a testosterona e o que está sendo produzido ainda está sendo desviado. Então a gente tem que ter isso em mente, e muitas vezes o tratamento dessas pessoas vai envolver um bloqueio, um controle dessa enzima daqui, enquanto a pessoa perde peso, para que a gente também não precise ficar bloqueando uma enzima farmacologicamente o resto da vida daquela pessoa. Tá? Existem casos genéticos de excesso de aromatase, mas aí a gente já está falando de coisa rara. Como eu mencionei, o estradiol ele tem papel na saúde masculina, tá bom? Ele não é só um hormônio feminino, e no homem ele sempre vai ser ruim. Então eu tenho muito cuidado com esse termo, apesar de, como eu falei, ele tem sim, ele faz sentido, mas cuidado. Ele existe no homem e ele tem papel. O primeiro papel que a gente discutiu bastante é a própria inibição do eixo. E vamos lembrar que isso não é sempre ruim. A gente tem um eixo que se autorregula, a produção de estradiol faz parte do que é esperado nesse eixo. É esperado que um pouco seja produzido, e o seu corpo já há muitos anos, presumindo que você seja saudável, ele já tem o seu próprio balanço ali de produção nessa cadeia. Ele já tem uma expectativa, vamos dizer assim, do que vai ser produzido em termos de testosterona e estradiol, e ele já consegue manter um equilíbrio com isso. Às vezes, mexer no estradiol pode causar um desequilíbrio. Se você está pegando um indivíduo que já está equilibrado, um eixo já maduro, ou ainda em amadurecimento, mas que funciona bem, você vai lá e mexe, você pode desregular. Mas em excesso, isso claro que pode ser um problema. Então é o primeiro ponto importante, que a gente já até tinha visto um pouquinho sobre ele. O outro ponto muito conhecido, muita gente já sabe disso, é que o estradiol ele leva ao desenvolvimento de glândulas mamárias, no homem e na mulher também. Nem sempre ele vai causar isso, tá? Na verdade, o desenvolvimento da glândula mamária requer um aumento do estradiol, com um conjunto com outros hormônios e uma sensibilidade, uma predisposição. Isso geralmente só vai ocorrer em mulheres, mas alguns homens têm uma predisposição maior, de forma que até sem ter todo o conjunto de outros hormônios, como acontece na mulher, no ciclo dela certinho, no amadurecimento, puberdade dela, às vezes o homem sem ter todas aquelas condições, mas ele tem uma predisposição que faz com que ele comece a ter um desenvolvimento só de mama, só de ter um estradiol mais alto mesmo. A gente deve ter ouvido falar, ou pode ter acontecido aí com alguém que está assistindo, de ter uma pedra no mamilo sensível, o bico do peito ficar um pouco inchado durante a adolescência, e isso pode ter sido o início de um desenvolvimento de glândula mamária. A gente chama de ginecomastia quando acontece no homem, certo? Que não é esperado que aconteça no homem, e ganhou esse nome para identificar um quadro, pode ser considerado patológico. Muitas vezes, quase todo mundo que tem isso na adolescência o problema, a condição vai parar, vai reverter, ou pelo menos ser freada espontaneamente. Mas em algumas pessoas ela continua ocorrendo, e alguns adolescentes vão precisar de intervenção médica. Em outros, embora o problema não piore, fica uma alteração pequena ali que incomoda a pessoa o resto da vida.
ou às vezes não incomoda, mas já deixa aquela pessoa predisposta. Então, se ela acaba tendo um desequilíbrio de novo quando adulta, se ela faz uso de hormônio, alguma coisa, ela volta a ter um desenvolvimento da glândula. E é claro, tem gente que não teve esse problema nunca, e depois, quando adulto, caso entre em contato com o hormônio, devido a um aumento inesperado, ou algum tipo de desregulação que leve ao excesso de estradiol, ao aumento de outros hormônios, etc., ele pode ter a ginecomastia também. E só para deixar claro, ginecomastia não está associado só ao estradiol, de novo, tem uma conjunção de hormônios. Existem outros hormônios como a prolactina que podem sensibilizar muito o mamilo ao desenvolvimento de glândulas, mesmo se o estradiol não estiver tão alto. E existem outros possíveis casos de ginecomastia menos comuns também, envolvendo, mas geralmente envolve essa parte da prolactina, estradiol. A progesterona pode ajudar a sensibilizar o mamilo. Geralmente são esses os caminhos, os trajetos hormonais metabólicos que levam a isso, tá bom? Outro ponto importante aqui é a influência sobre a libido e a ereção. Isso daqui já é um pouco menos compreendido, tá? Parece que alguns indivíduos são mais suscetíveis a essa influência do que outros, mas existe sim uma influência do estradiol sobre a libido e sobre a ereção. Geralmente, a influência é quando o estradiol está equilibrado, é neutra, então ele não vai atrapalhar nem ajudar. Ele pode estar influenciando de uma forma ali praticamente imperceptível, mas tudo bem, às vezes é até um pouquinho positiva, e a gente, não, de novo, não deve ficar mexendo no que está bem regulado para não acabar causando uma desregulação, mas, geralmente, quando o estradiol está elevado, ela se torna uma influência negativa, é uma inibição da libido, da ereção, diminui a rigidez da ereção, faz com que a ereção demore mais a acontecer, a pessoa perde a ereção durante a relação, a libido fica menor quando o estradiol está alto. Só que, de novo, isso não acontece com todo mundo. São algumas pessoas que parecem mais sensíveis a isso. E também, lembra que na testosterona, quando a gente falou, até comparando a produção natural, o uso de testosterona, a gente falou como a testosterona tem um ritmo, o LH tem um ritmo, todos esses hormônios têm seu ritmo. O estradiol, o que a gente percebe é que grandes oscilações nele não são tão naturais, e grandes oscilações nele parecem produzir mais sintomas do que simplesmente ele alto. Então, às vezes a pessoa tem um estradiol alto, sim, que está mais estável, e isso tende a causar menos efeitos adversos do que oscilações. Isso é algo que eu vejo na experiência. Eu não vi muita investigação científica ainda que possa me ajudar a afirmar isso, então cuidado, mas é uma percepção que eu tenho e que outras pessoas têm, parece ter alguma relação aí com a verdade mesmo. Mas, de novo, tem gente que é sensível, só de aumentar o estradiol, não interessa se está oscilando, se está estável, só de aumentar a pessoa vai se sentir mal, tá? E a redução do estradiol também parece ter um efeito negativo de inibição aqui na libido e na ereção. Só que parece que o aumento é mais relevante do que a diminuição, parece que mais pessoas, mais homens são sensíveis a ele muito alto do que ele mais baixo, mas a gente vê que ele mais baixo pode ser também ruim, tá bom? Então, cuidado. É outro motivo para a gente ter cuidado ao tentar modular ou abaixar o estradiol, porque a gente pode acabar causando um efeito contrário ao efeito pretendido. Outro papel importantíssimo do estradiol, muito mesmo, é a regulação, o crescimento da massa óssea. Na adolescência, na puberdade, você deve ter ouvido falar de um termo chamado fechamento das epífises ósseas. Se não ouviu falar, você deve ter percebido que a gente tem fases de estirão e depois meio que isso vai consolidando e a gente para de crescer, os membros param, braços, mãos, eles não alongam mais. Esse alongamento dos nossos ossos, ele se dá porque tem uma região no osso chamada epífise, que é onde a gente tem células que ainda estão se proliferando, prolongando até determinada fase. E quem bloqueia isso e faz com que essas células amadureçam é principalmente o estradiol. Então, por isso que o estirão da puberdade ele geralmente vem acompanhado de uma redução drástica no crescimento
e depois ali no meio da puberdade a pessoa já meio que chegou quase que na altura final dela. Porque após essa liberação de testosterona que a gente tem na puberdade, a gente tem rapidamente também a liberação, o aumento do estradiol, e isso vai estimular o fechamento, a inibição, o amadurecimento dessas células que tinham o potencial de proliferação, e elas vão perdendo esse potencial, e aí a pessoa não consegue mais ter alongamento de ossos. Isso também é extremamente relevante porque, primeiro, tem crianças e adolescentes que precisam de tratamento hormonal por diversos motivos. E aí o médico que vai fazer esse tratamento tem que ter cuidado para estimular ou fornecer mesmo hormônio, mas não deixar que esse hormônio seja excessivamente convertido em estradiol, porque senão ele vai causar um problema de estatura nessas pessoas, nesses adolescentes. Eles vão receber o hormônio que eles precisam, mas a epífise deles vai fechar cedo. E também em pessoas que têm problemas de estatura, adolescentes que estão demonstrando problemas de estatura, dificuldade de crescimento. Em alguns desses casos, é possível a gente bloquear um pouco o estradiol para manter as epífises abertas, entre aspas, as células em estado ainda proliferativo por mais tempo, para que essa pessoa atinja uma estatura maior. Então isso aqui faz parte de um possível tratamento para modular a altura de uma pessoa, não deixar que ela deixe de crescer devido a um tratamento hormonal, ou estimular o crescimento diretamente por meio de um tratamento hormonal diferente, né? Um outro tipo de tratamento hormonal focado em prevenir, bloquear o estradiol nessa pessoa. Não é o único tratamento para aumento da estatura, mas é um dos tratamentos e é bem relevante. Outro aspecto importante do estradiol é a regulação do humor, tá? E a regulação do humor eu boto ele semelhante que a influência da libido, do estradiol sobre a libido e ereção. Não é todo indivíduo que é suscetível, está mais relacionado a oscilações, e pode ser que tem gente que é mais sensível por outros motivos a essas alterações. Parece que o estradiol muito alto ou muito baixo igualmente podem produzir problemas. Então, geralmente, um estradiol regulado, não tão oscilante, é o que vai deixar o humor também regulado e não tão oscilante. Isso daqui é um pouco menos estudado em comparação aos demais, mas é relevante também. Sobre a massa óssea, um ponto que eu acabei não mencionando e que é importante no adulto, é que o estradiol ele regula, além da parte do crescimento das epífises, ele regula a própria massa óssea. Isso é importante no adulto e no adolescente, etc., mas acaba que é mais no adulto, porque é no adulto que a gente acaba tendo bloqueios ou problemas prolongados de estradiol, seja porque a pessoa teve um problema ou porque um médico fez uma intervenção indevida, ou porque a pessoa usou uma coisa sem saber. E o estradiol, a testosterona, o pessoal fala, você vai ouvir falar que a testosterona fortalece os ossos, etc. Mas esse mecanismo ele vem principalmente pelo estradiol, pela conversão também da testosterona em estradiol, seja que o estradiol circulante ou o estradiol que é formado ali nos ossos, tá? O osso é um tecido vivo, um tecido ativo, perto dele existe aromatase que forma estradiol, e esse estradiol estimula a deposição e o amadurecimento dos ossos. Então, diminuir o estradiol pode causar fragilidade óssea. Ele em excesso pode também desregular, porque a massa óssea ela é um processo bem reguladinho também. Você tem que ter uma parte de reabsorção, que é a destruição, vamos dizer assim, a remoção da massa óssea com deposição, um ciclo. E isso deixa os seus ossos sempre firmes, sempre fortes, com uma massa óssea adequada. E quando você tem um aumento de um ou diminuição de outro, você tem um problema. Geralmente o bloqueio do estradiol vai diminuir a deposição óssea e vai prejudicar, vai causar uma fraqueza, fragilidade dos ossos, tá? Mas o excesso dele talvez é menos estudado, mas talvez também possa causar problemas. Então esses aqui são alguns dos papéis do estradiol, e a gente vê que ele é um hormônio importante. Mas, de fato, eu concordo que o papel dele no homem é bem menos compreendido. A gente vê pessoas com ele um pouco mais alto, um pouco mais baixo, sem apresentar grandes problemas, mas a gente tem que ter muito cuidado
principalmente quando fala do longo prazo, quando fala de fazer, administrar um tratamento que possa aumentar o estradiol a longo prazo ou a curto, e às vezes a pessoa não está nem sendo monitorada, quando vê já teve uma alteração. Essas alterações muitas vezes são silenciosas, de massa óssea, a desregulação do eixo, as oscilações podem começar muito silenciosas, e quando vê a pessoa já está toda desregulada. E, de novo, mesmo no curto prazo, a gente tem que ter cuidado, porque o estradiol tem esse papel na regulação do eixo. Então, se a gente bagunçar, mesmo a curto prazo, dependendo do indivíduo, pode ser que leve muito tempo para a gente conseguir deixar essa pessoa regulada de novo. E se a gente pegar a pessoa num estado crítico, por exemplo, o amadurecimento do eixo hormonal está acontecendo ainda ali no próximo dos 20 anos, ainda está acontecendo. Geralmente o eixo hormonal não está totalmente maduro nessa pessoa. Então, se a gente pega uma pessoa dessa e faz algum tipo de bagunça ou desregulação a curto prazo mesmo, a gente pode sim causar um problema futuro. Então tem que ter muito cuidado. O estradiol está relacionado a um grupamento de medicamentos. Eu vou citar brevemente os medicamentos. Se quiser ver mais a fundo, eu recomendo que você veja o meu curso Elemento T, que é onde eu falo mais profundamente de farmacologia, como que funciona cada remédio, o mecanismo, a história, como é que foi desenvolvido, em quais situações é usado, os diagnósticos, a avaliação para saber em quem usar ou não. Mas aqui eu acho que vale a pena pincelar eles, porque vai ajudar você a entender ainda melhor todo esse funcionamento do estradiol. Existem duas formas da gente controlar o estradiol. Uma delas é pelo bloqueio direto da sua formação. A gente bloqueia a aromatase e assim a gente bloqueia a formação de estradiol. E a segunda é pelo bloqueio da sua ação. Tá? E o primeiro mecanismo a gente consegue ele, a gente atinge ele por meio dos inibidores da aromatase. Esses medicamentos recebem esse nome justamente porque inibem a ação da aromatase. Só um pequeno detalhe, eu costumo botar as siglas em inglês porque eu acho que fica mais claro. Aqui no Brasil a gente tem o hábito de meio que misturar as coisas, então você vai ver, daqui a pouco eu vou te mostrar um outro medicamento que todo mundo usa o nome dele com a sigla em inglês. Até popularmente mesmo o pessoal já absorveu a sigla em inglês. Então às vezes o brasileiro usa uma sigla em português, outra em inglês, e eu acho que fica um pouco confuso. Então eu faço questão de traduzir o nome dos medicamentos para ficar bem claro, mas se a sigla não bater, é porque está em inglês, tá? É aromatase inhibitor, mas eu acho que até na leitura você vai encontrar muitas vezes em inglês, então acho que simplifica, embora de cara possa causar esse estranhamento. Com o passar do tempo, acho que vai simplificar para você, e simplifica a gente usar a sigla sempre em um único idioma, em vez de ficar variando, como eu vejo muita gente fazer, tá? Então, não assuste com isso. Os inibidores da aromatase são uma das classes que a gente utiliza para bloquear o estradiol, e eles foram originalmente desenvolvidos para ajudar no tratamento e prevenção da reincidência do câncer de mama, que muitos cânceres de mama são sensíveis ao estradiol. A gente utiliza ele para tentar bloquear estradiol em alguns casos no homem também, tem muitos usos, mas a gente deve ter cuidado para esse bloqueio não ser excessivo. Eles são medicamentos fortes, tá bom? Cuidado, eu vejo eles sendo usados em excesso demais. Por exemplo, os obesos que eu falei que às vezes vão ter um excesso de conversão de testosterona em estradiol, se você bloquear um pouquinho dessa conversão enquanto o indivíduo vai emagrecer, ele vai buscar melhorar a composição corporal, mas isso leva tempo. E a testosterona baixa atrapalha o próprio processo que trataria ela, esse emagrecimento. Então a gente ajuda essa pessoa a controlar o estradiol, modula, tem gente que vai usar esse termo. Eu evito porque ele ficou meio na modinha, mas é uma modulação. Você está aqui controlando os níveis hormonais, impedindo que seja desviada muita testosterona, e ao fazer isso você vai ter mais testosterona. E aí esse indivíduo vai emagrecendo. É um possível uso dos inibidores de aromatase. Eles também foram muito usados em tratamentos de crescimento. Eu não sei se são muito usados hoje ainda, porque eu nunca trabalhei com público infanto-puberal, tá? Eu não trabalho com criança e adolescente. Mas eu sei que pela literatura eles são uma ferramenta, e eu sei que já foram muito usados.
E os inibidores da aromatase agem diretamente bloqueando essa enzima, tá bom? Hoje em dia a gente tem anastrozol, letrozol e exemestano, são os 3 mais utilizados hoje. Existem outros, mas esses 3 são os mais utilizados hoje. O letrozol e exemestano são mais potentes, então assim, o uso deles no homem é muito difícil assim, a gente ter uma situação em que vai usar esses bloqueadores mais potentes. Principalmente o exemestano. O exemestano é um bloqueador irreversível. Isso significa que ele vai se ligar à enzima e ele não vai soltar mais. Ele não vai soltar mais a aromatase. Então, geralmente, ela não vai conseguir se ligar à testosterona para produzir a conversão. Ela não vai conseguir mais. E para que a gente tenha um retorno à normalidade, né, digamos que você bloqueou demais o estradiol, para voltar ao normal, a gente tem que esperar o corpo fazer mais enzima. Então, às vezes, um efeito adverso dele pode levar mais tempo a ser revertido. Eu acho bem raro assim, pensar num caso onde um homem vai precisar usar esses hormônios mais fortes, esses bloqueadores de aromatase mais fortes, tá bom? O menos potente desses 3 é o anastrozol, que são esses mais modernos, esses 3 que são mais usados. O anastrozol, dentre eles, é o menos potente. Mas mesmo ele pode ser muito potente para homem. Eu vejo o pessoal usando doses que para homens são muito altas, sem considerar que, assim, que as doses mais típicas foram desenvolvidas para tratamento de câncer de mama, que a maioria dos homens não precisa daquilo tudo, e às vezes eu vejo alguns profissionais no desespero botando dose alta, sem entender que às vezes leva um tempo para a gente ver o efeito do remédio, tá? Para que a gente tenha uma inibição adequada da aromatase, o corpo comece a voltar ao normal. Então às vezes a pessoa vai numa dose muito alta, e aí dali a uma semana, 2, ele está tendo que lidar com já um novo problema, que às vezes não é tão fácil de lidar também, e fica nessa oscilação, essas ondas de desespero por motivos diferentes. O paciente também fica preocupado. Então, cuidado, tá? Ele é forte, mesmo nas doses típicas, ele costuma ser muito para o homem. Geralmente tem que ser dosado, feito uma dose menor. Às vezes tem que ser até manipulado, porque a dose de farmácia dele é 1 miligrama. É pouquinho, é um comprimido minúsculo, mas já é muito difícil justificar 1 miligrama na maioria dos homens. Então, às vezes, precisa até manipular o anastrozol, tá bom? E uma curiosidade para você, alguns desses suplementos naturais que estão populares, por exemplo, crisina e fenogrego, eles têm algum componente de ação de inibição da aromatase. Parte do efeito deles, quando que se verifica um pequeno aumento de testosterona, provavelmente se dá pela inibição da aromatase, tá? Mas eu preciso te alertar que, assim, compostos desse tipo, eles são menos estudados. Os produtos que são feitos deles, né? Porque você não compra a crisina pura lá no laboratório, você compra um produto. Eles são menos fiscalizados, então acaba que tem uma variação grande da composição dos produtos. E não tem por que a gente imaginar que ele vai ser mais eficaz ou mais seguro do que os medicamentos que já existem e já agem nesses mecanismos, que são muito mais estudados e mais fiscalizados, mais previsíveis. A gente já sabe qual é o efeito esperado com cada dose, adquirido da forma correta numa farmácia não vai ter variação de composição. Então fica, eu geralmente, quem me conhece de rede social, quem já foi meu paciente, me perguntam muito desses suplementos naturais e sabe que eu geralmente falo, cara, não vale muito a pena. E não é que eu tenha nada contra pessoalmente, e eu acho que em alguns casos, alguns suplementos naturais tenham bastante utilidade, mas de modo geral, se você tem um medicamento farmacêutico que tem um mecanismo parecido, já mais conhecido, mais explorado, é mais seguro, mais previsível, a sua ação fica mais assertiva, porque você está usando uma ferramenta que você tem mais domínio, mais previsibilidade, que é usada amplamente, que é estudada amplamente, e geralmente o resultado vai ser melhor, com menos riscos, como eu falei, a previsibilidade, né, é muito importante. Você sabe o que esperar. Nada é 100% na medicina, mas você sabe o que esperar. Você sabe que se não deu certo, foi porque o mecanismo não deu certo. Não foi porque o produto estava com composição baixa, era falsificado, tinha alteração, não foi bem absorvido. Você sabe mais ou menos como é que funciona ali
passo a passo a absorção, a distribuição, fica muito mais previsível. Então é um alerta, tá? Mas é uma curiosidade, é interessante saber que a crisina e fenogrego possuem componentes de inibição da aromatase, e por isso que às vezes é possível sim ver um aumento de testosterona com eles. Nem sempre aumentar a testosterona por meio de inibição da aromatase, nem sempre é bom, nem sempre é o suficiente. Às vezes aumentos pequenos, 20, 50 nanogramas por decilitro, não costuma ser relevante na prática ao ponto de mudar a vida da pessoa, melhorar a saúde de verdade. Então nem sempre esse caminho aqui, com remédios naturais ou não, nem sempre ele vai ser o ideal. Eu já falei isso algumas vezes. Cuidado com a inibição excessiva do estradiol, mas não estou falando só disso, só da inibição excessiva. Estou falando que mesmo que fique certinho aqui o estradiol, às vezes esse aumento da testosterona não vai ser relevante. E aí a pessoa vai precisar de um outro tratamento, tá bom? E aí, o segundo tipo de medicamento são os moduladores seletivos de receptores de estrogênio, conhecidos como SERMs. SERMs é um nome que você ouve. Não sei se você já ouviu, mas ouve-se esse nome popularmente, no dia a dia, pessoal de academia, influencer, você vai ver que eles falam esse termo já há muito tempo, desde a época dos fóruns da internet aí mais antigos, o pessoal já conhecia esse nome. E ele é uma sigla em inglês, então é por isso que eu até falei antes, o pessoal é muito inconsistente, às vezes põe uma sigla em inglês ou em português, eu prefiro manter tudo do mesmo jeito. E como você encontra escrito nos materiais mais aprofundados com as siglas em inglês, eu prefiro ser consistente e deixar as siglas em inglês, mas eu faço questão de traduzir. E coloquei aqui para você, são moduladores seletivos dos receptores de estrogênios. O estradiol é um estrogênio e é o principal alvo, porque ele é o estrogênio mais forte, mais relevante no nosso corpo, ele é o principal alvo dos SERMs. E a diferença dos SERMs para os inibidores da aromatase é que eles reduzem a ação do estradiol sem bloquear a sua produção. Então eu botei esse quadro amarelo aqui para mostrar que ele está aqui reduzindo, controlando, mas ele não vai atuar aqui. Não vai, tá bom? O que os SERMs fazem de verdade, o mecanismo deles? Eles são... essa parte pode ser um pouco técnica, mas é interessante entender. Eles são, e é importante, tem relevância, eles são agonistas, eles são ativadores do estradiol, tá? Como assim eles são ativadores e eles são usados para bloquear? Eles são ativadores dos receptores de estradiol, desculpa, não é do estradiol. Como é que eles vão ativar o receptor do estradiol e vão bloquear a ação do estradiol? Como assim? Um receptor, ele geralmente não sempre, ele tem um número limitado de vagas, onde ele consegue se ligar a um número limitado de moléculas. E o seu corpo não consegue fazer receptor a doido, assim, o quanto ele quiser, só se fosse uma situação bem patológica. Então você tem lá um número de receptores, e se eu conseguir ocupar esses receptores com um medicamento, com uma molécula mais fraca do que o estradiol, eu já estou diminuindo a ação dele, certo? Eu não estou zerando a ação, eu não estou desativando o receptor, mas eu estou ocupando ele e eu estou ativando ele, só que com algo que é mais fraco do que ele. E é isso que os SERMs são. Eles ativam o receptor como se eles fossem um estradiolzinho. Um estradiolzinho lá, eles vão se ligar nos receptores e o estradiol não vai conseguir, porque já está tudo ocupado. Então você vai ter um efeito ativador, só que fraco. E o estradiol, que é forte, não vai conseguir exercer o seu efeito. É assim que eles funcionam. E isso tem um nome, chama agonista parcial. É o nome na farmacologia para esse tipo de medicamento, de molécula. Cada SERM tem o seu efeito, tá? O efeito dele varia porque alguns SERMs têm afinidade por receptores em locais diferentes. Isso costuma ser muito mais relevante na mulher. Às vezes você quer um SERM para bloquear a ação na mama ou nos órgãos reprodutores, útero, ovário, mas você não quer bloquear o outro. Você quer bloquear um desses e não o outro. Não quer bloquear o eixo, a ovulação. Você quer estimular a ovulação enquanto protege alguma outra coisa. Então, assim, ele tem... e outra, você não quer perder isso aqui, ó, regulação e crescimento da massa óssea. Você não quer acabar com a massa óssea da pessoa.
Um exemplo clássico é a mulher com câncer de mama, ou que teve câncer de mama e que tem que continuar suprimindo a ação do estradiol, só que ela já está lá nos seus 60 anos, que é uma idade que ela já está perdendo bastante massa óssea, porque já está na menopausa. Você não pode fazer reposição hormonal com estradiol nela, que é uma coisa que ajudaria nisso. Você não pode, porque senão você vai piorar o câncer. E aí você faz o quê? Você dá Você poderia estar tratando ela com o inibidor da aromatase ali para zerar a aromatase, ela não ter estradiol, ficar bastante segura do câncer, mas a chance dela ter uma queda, uma fratura, que é uma das causas de mortalidade e queda de qualidade de vida mais relevantes aí nessa faixa etária. Então você está ajudando ela de um jeito e você acaba com a vida dela do outro. Em vez de você fazer isso, você fornece a ela um SERM que tem uma ação estrogênica até relevante e que consiga estimular a massa óssea, mas que se ligue bastante nos receptores da mama e bloqueie bem a ação do estradiol lá. E existem diferentes receptores de estradiol, às vezes ele vai ter mais afinidade por um tipo de receptor, por exemplo, que é mais estimulador e menos por um que é outro. E tudo isso daí são detalhes da farmacologia do estradiol que você consegue utilizar, que tem aplicação aqui no uso dos SERMs. No homem, isso também tem uma aplicação um pouco diferente. Geralmente os mais usados são o enclomifeno, tamoxifeno e o clomifeno, tá? Então a gente tem o clomifeno, às vezes é o enclomifeno e o tamoxifeno. O tamoxifeno, ele tem uma ação muito superior em relação ao clomifeno no bloqueio de receptores mamários, então ele é muito mais usado para ginecomastia. Ele é um dos melhores mesmo, é o padrão ouro para tratamento de ginecomastia. E ele também tem um potencial de estímulo bom da massa óssea. Enquanto o clomifeno ele é mais estudado para bloqueio da ação do estradiol aqui. Então ele vai bloquear aqui, no eixo hormonal. E aí ele é muito usado para estímulo da produção da testosterona por esse mecanismo de bloqueio do eixo hormonal. Por esse motivo, a gente utiliza mais esses dois e o clomifeno acaba se tornando bem popular por esse uso. Mas a gente tem que ter cuidado, porque o efeito do clomifeno estrogênico, que a gente falou que os SERMs têm, ele às vezes vai atuar aqui na regulação do humor e da libido de uma forma que não é tão favorável. Então o que a gente vê são indivíduos que às vezes estão lá com 200 de testosterona, utilizam clomifeno, chega para você no consultório com 500, 600 de testosterona e falam que não perceberam melhora nos níveis de libido, nos sintomas de libido, de ereção, de humor. E um dos motivos é o efeito do clomifeno no sistema nervoso central. Então é por isso que eu falei que eu quis bater um pouco nessa tecla de que os SERMs eles têm ação agonista de estradiol e que isso varia de acordo com o local, com o receptor, podendo causar efeitos paradoxais. Às vezes a gente tem que ter cuidado no uso deles, não pode só sair usando assim. E aí eu sublinhei aqui moduladores e seletivos para deixar essa mensagem ainda mais clara para você. Eles são moduladores porque justamente eles vão se ligar mais a alguns tipos de receptores, menos a outros, vão estimular alguns, menos outros, mas no fim das contas eles vão bloquear, vão ocupar o receptor e não vão permitir que o estradiol se ligue nele. Então eles vão acabar sendo sempre mais fracos do que o próprio estradiol, tá bom? E seletivos é justamente porque cada um deles foi desenvolvido com a tentativa de atingir receptores diferentes. Lembrando sempre, sempre que eu uso a palavra seletiva, eu preciso falar isso. Não existe uma seletividade química tão perfeita assim, e então a gente nem sempre consegue, raramente consegue ativar um único receptor e ignorar todos os outros dessa forma, tá? Isso daí é uma esperança na medicina do futuro, a gente conseguir fazer isso de uma forma tão precisa. Eu brinco que não tem esse medicamento que é um sniper, tá? A gente sempre acaba tendo um efeito um pouquinho, uma ativação no receptor que não esperava, né? Efeitos colaterais mesmo, por isso. Então a gente tem que ter saber que eles têm esse papel, mas também não ter essa expectativa de que eles ajam perfeitamente, tá bom? Isso vale para todas as classes de medicamento. Então
Esses são os medicamentos utilizados, são as formas de a gente bloquear o estradiol. E o que eu quero que você guarde é que a testosterona tem como um dos subprodutos mais importantes o estradiol, que tem vários efeitos no corpo. Ele é considerado hormônio feminino e tem efeitos extremamente relevantes na mulher que não tem no homem. Mas no homem ele tem efeitos relevantes também. Infelizmente ele não foi tão bem estudado no homem quanto na mulher. Falta informação, como sempre falta, a gente nunca chega na verdade completa, mas eu acho que nesse campo aqui ainda falta bastante informação. Mesmo assim, a gente sabe que ele tem papel importante. De preferência, a gente não deve deixar ele se tornar excessivo, mas a gente não deve também ficar sempre derrubando ele demais, diminuindo demais. E a gente tem que sempre levar em consideração o efeito dos próprios remédios que são usados para bloquear ele, que podem ter efeitos às vezes inesperados, e mesmo a gente vendo mudanças nos exames laboratoriais, que é dentro do esperado, a gente às vezes não percebe o sintoma esperado, porque a gente não levou em consideração os efeitos que o próprio remédio pode ter. Então, muito cuidado, não vamos tratar só exames e não vamos deixar de pensar no remédio como agindo em um único ponto. Fazendo assim, a gente consegue ser bem mais assertivo e certeiro nos nossos tratamentos. No próximo vídeo eu vou falar do segundo subproduto relevante da testosterona, e aí a gente vai estar chegando praticamente no fim de uma primeira visão do eixo hormonal, uma visão geral, mas como você já tem visto e pode ver aqui, que já tem muita aplicação prática e para muitas pessoas, muitos objetivos já é o suficiente. Então não se engane por ser uma visão geral, de achar que não vai ser profunda e que não vai ser difícil, tem algumas coisas que podem ser difíceis. A ideia é passar coisas reais e relevantes. Então, visão geral, porém, com um pouquinho de aprofundamento.